Numa pequena cidade onde as nuvens parecem sempre pesadas e as ruas estão envoltas na névoa da pobreza, vivia um homem chamado Jean-Pierre. À primeira vista, ele era apenas um homem comum. Seus cabelos estavam grisalhos, seu rosto marcado pelos anos e suas roupas simples. Mas no fundo ele carregava um passado cheio de orgulho e sacrifício. Jean-Pierre era marinheiro há mais de 2 décadas, viajando pelos oceanos, protegendo as costas e enfrentando tempestades como se estivesse desafiando a própria natureza. A vida de Jean-Pierre foi marcada pelo rigor militar. Cada ação, cada palavra, era medida pela honra que jurara defender, seja de uniforme ou nos momentos mais simples do seu dia a dia. Após a aposentadoria, instalou-se nesta cidade, um pouco nos bastidores, mas sempre disponível para ajudar os outros. As crianças o adoravam, os vizinhos o respeitavam, mas ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Num dia de inverno, enquanto ele ia ao mercado local comprar mantimentos, uma série de acontecimentos mudaria sua vida para sempre. Naquela manhã, 2 policiais locais, corruptos e conhecidos por seus métodos brutais, patrulhavam o bairro. O oficial Lambert e o oficial Duval eram arrogantes e muitas vezes ignoravam os direitos dos residentes. A maioria das pessoas os temia, mas nenhum deles ousou resistir a eles. Naquele dia, porém, eles escolheram Jean-Pierre como alvo. Para quê? Porque ele era um homem solteiro, na casa dos 50 anos, com roupas surradas, que muita gente chamava de homem comum. Ele era um alvo fácil. Quando passaram por ele na calçada, o policial Duval se aproximou dele com ar de desafio. Bem, velho, o que você está fazendo aqui? Você não tem nada para fazer aqui, certo? Ele disse, erguendo as sobrancelhas, seu olhar cheio de desprezo. Jean-Pierre simplesmente respondeu com calma, como sempre fazia, vou ao mercado. Nada mais. Mas a polícia, procurando um motivo para interrogar esse homem que considerava suspeito, começou a acusá-lo de vagar sem rumo e de não pertencer a este lugar. O agente Lambert, um homem imponente, garantiu-lhe que seria melhor se ele fosse à delegacia para algumas perguntas. É uma prisão, meu velho, você não tem nada a dizer nesta história. Venha conosco, ordenou, enquanto agarrava o braço de Jean-Pierre. Jean-Pierre mal resistiu, sabendo que um confronto desnecessário teria piorado a situação. Ele o seguiu sem dizer uma palavra. No fundo, ele sabia que esta prisão não era comum. A polícia não sabia com quem estava lidando. Na delegacia, a tensão aumentou rapidamente. As paredes da pequena delegacia, sufocantes e higienizadas, pareciam fechar-se em torno de Jean-Pierre. O som de cadeiras de couro rangendo e papéis amassados encheu o ar, enquanto os policiais se acomodavam ao seu redor, com olhares cheios de julgamento. Procuravam respostas, mas não tinham nada de concreto, apenas acusações vazias e perguntas vagas. O agente Duval, um homem atarracado com cabelos pretos já grisalhos, sentou-se em frente a Jean-Pierre com um olhar desconfiado. Ele cruzou os braços, num gesto autoritário. Então, meu velho, por que você estava lá no mercado? Parece que você não tem condições de morar nesta área. Jean-Pierre, impassível, olhou para o agente sem pestanejar. Ele estava acostumado a perguntas capciosas, mas nunca a tal injustiça. Ele não respondeu de imediato, observando os 2 policiais que o cercavam como predadores, prontos para aproveitar a menor fraqueza. Sou um cidadão comum. Vou ao mercado. Nada mais. Mas esta resposta, que era no entanto a mais simples e honesta, não foi suficiente para afastar as suspeitas dos agentes. Duval ergueu as sobrancelhas, o olhar examinando todos os cantos da sala, como se procurasse um sinal de culpa. O tempo parecia se arrastar nesta sala abafada. O agente Lambert, mais jovem e nervoso, inclinou-se para frente, batendo os dedos nervosamente na mesa. Sabe, nesta área eles não confiam em você. Vimos caras como você por aí, pequenos esquemas. Ele se interrompeu, antes de continuar em um tom mais ameaçador. Se você nos contar a verdade, podemos tornar as coisas mais fáceis para você. Jean-Pierre não respondeu imediatamente, preferindo deixar as palavras evaporarem-se no ar pesado da sala. Ele não nasceu da última chuva. Ele havia sobrevivido a tempestades que engoliram navios inteiros. Ele enfrentou piratas armados até os dentes e governos corruptos que não hesitaram em sacrificar vidas para manter o seu poder. Esses policiais, com suas vidas pouco burocráticas e sua arrogância,
não o assustavam. As questões começaram a se desviar, tornando-se cada vez mais absurdas. A polícia tentou intimidá-lo acusando-o de roubo, mas sem nunca apresentar a menor prova. Conversaram sobre pequenas deduções, rumores que ouviram na vizinhança, mas nada sólido. Cada pergunta parecia mais desconectada da realidade do que a anterior. Jean-Pierre sabia que, para eles, ele era apenas um negro solitário. Um homem que não tinha poder nem conexões para se defender. Mas ele não se deixou enganar. Ele não era esse tipo de vítima. Por que você não nos diz o que queremos ouvir, hein? Duval pressionou, seu tom se tornando mais nítido. Jean-Pierre ergueu os olhos, e pela primeira vez desde o início do interrogatório, um sorriso cansado apareceu em seus lábios. Ele sabia que esses policiais não tinham ideia do homem à sua frente. Se tivessem tido um pouco de curiosidade, poderiam ter descoberto seu passado, a sua história, mas preferiram julgar sem tentar compreender. Você nem sabe com quem está lidando, disse ele, com a voz calma, mas cheia de resiliência. Não sou um homem simples. Atravessei o Atlântico, vi coisas que você nem imagina. A polícia não reagiu imediatamente. Eles estavam muito ocupados tentando quebrá-lo com perguntas incessantes, ainda sem entender que estavam diante de um homem forjado nas dificuldades. Mas tudo mudou quando um pequeno detalhe chamou a atenção do agente Duval. Vasculhando os bolsos de Jean-Pierre, encontrou um antigo mapa militar, desgastado pelos anos, mas intacto em seu precioso conteúdo. Era um cartão de implantação, uma lembrança de uma de suas missões mais importantes. Duval parou de repente. Um arrepio de incerteza cruzou seus olhos. Espere um minuto, disse ele, seu tom subitamente mais baixo. Ele desdobrou o mapa, seus olhos examinando as linhas e coordenadas do mar com intensa concentração. O que é aquilo? Jean-Pierre ergueu os olhos e, com um gesto lento, respondeu, o seu sorriso tornando-se mais audível do que as suas palavras. Este é o mapa da minha última missão. Eu era capitão de um navio de guerra. Talvez você esteja interessado, ou talvez não. Os dois policiais congelaram, seus rostos ficando ligeiramente pálidos. Eles não estavam preparados para isso. Um simples marinheiro, esse homem que eles pensavam ser apenas um pobre da vizinhança, era na verdade um veterano de uma guerra distante, um herói reconhecido em sua área. Os seus acusadores, agora atordoados, procuraram respostas onde não havia nenhuma. Eles se depararam com uma realidade que lhes escapava completamente. Jean-Pierre, sem se deixar perturbar, contou-lhes a sua história. Contou-lhes sobre os anos que passou no mar, os perigos que enfrentou, os piratas que capturou, as missões de resgate em tempestades devastadoras. Ele explicou como navegou nas águas mais tempestuosas, com a vida de centenas de pessoas nas mãos. Mas acima de tudo falou-lhes da disciplina que aprendeu a cultivar, da calma que teve de forjar em momentos de crise. Ele lhes contou sobre a dignidade que havia cultivado, mesmo quando outros o julgavam. A polícia, que pensava estar no auge do seu poder, estava agora desestabilizada. Eles não tinham mais armas em seu arsenal para intimidá-lo. Eles estavam enfrentando um homem cuja vida inteira foi uma lição de resiliência. Naquele exato momento, o telefone da delegacia tocou. O agente Duval ergueu os olhos, mas Jean-Pierre, com um movimento relaxado, sabia que aquele telefonema selaria o seu destino. Não foi uma coincidência. Foi o comissário, um velho amigo de Jean-Pierre, que conhecia sua história e respeitava o homem em que se tornará. O comissário, ao saber do incidente, exigiu imediatamente a libertação de Jean-Pierre. A polícia, embora relutante, não teve escolha senão submeter-se. Jean-Pierre, com uma calma implacável, deixou-os pedir desculpa, mas as suas palavras foram vazias. Ele sabia que o que importava não era o reconhecimento desses homens, mas o respeito que ele construiu ao longo dos anos, sem nunca esperar nada em troca. Jean-Pierre então se levantou, com movimentos lentos, mas seguros. Ele sabia que a verdadeira justiça não residia nestas desculpas, mas nas ações que tomaria para garantir que tais injustiças nunca mais acontecessem. Na manhã seguinte, toda a cidade estava em crise. A história de Jean-Pierre apareceu na primeira página do jornal local, com um artigo detalhando seu passado heróico e a injustiça que sofreu. Os habitantes da cidade, que sempre o conheceram como um homem discreto e reservado, ficaram surpresos ao saber que ele havia sido um capitão de guerra, condecorado por suas ações corajosas no mar.
A notícia se espalhou como um incêndio, e logo todo mundo estava falando sobre esse homem que havia sido preso injustamente, mas que, na realidade, havia enfrentado perigos muito maiores do que as ruas da cidade poderiam oferecer. O artigo narrava sua jornada militar, as suas missões perigosas e como arriscou a vida para proteger vidas humanas para além das fronteiras do país. Mas o que mais impressionou os leitores foi a revelação de um homem que, depois de tantos sacrifícios, vivia à sombra da sociedade, sem buscar reconhecimento ou glória. O contraste entre a imagem do homem comum que pensavam conhecer e a do herói oculto, desconhecido mas profundamente respeitado, impressionou as pessoas. Os agentes policiais corruptos, que abusaram do seu poder e acusaram falsamente Jean-Pierre, foram suspensos enquanto se aguarda uma investigação interna. A indignação da população era palpável. Choveram testemunhos, retratando um sistema policial falido, que muitas vezes era rápido em fazer julgamentos infundados. Levantaram-se vozes para exigir reformas, para exigir que as autoridades policiais fossem melhor treinadas, mais transparentes e que tratassem todos os cidadãos, independentemente da sua cor de pele ou estatuto, com o respeito que merecem. Uma campanha pela justiça social e pela reforma policial começou a ganhar impulso, apoiada por cidadãos chocados com esta injustiça. O debate público intensificou-se e as autoridades locais começaram a considerar medidas para restaurar a confiança entre a polícia e a comunidade. Mas Jean-Pierre, apesar dos ecos do artigo, permaneceu uma figura em segundo plano. Ele não sentiu nenhuma satisfação com essa luz repentina. Longe dos aplausos, continuou a levar uma vida simples, longe de olhares de admiração. Para ele, nada mais natural do que permanecer fiel a si mesmo, sem buscar o reconhecimento dos outros. Ele carregava sua honra silenciosamente, por dentro, como uma chama que nunca se apagaria, não importando os ventos lá fora. Esta provação, mesmo dolorosa, não o mudou. Simplesmente revelou o que ele sempre foi, um homem de princípios, um marinheiro que sabia manter a alma intacta, mesmo nos momentos mais sombrios. Jean-Pierre não procurava glória ou vingança. Ele nunca precisou provar nada a ninguém. A sua dignidade residia na capacidade de enfrentar as adversidades com calma e integridade, nunca se deixando vencer pela raiva ou pelo desespero. O seu triunfo não se mediu em títulos ou distinções, mas na serenidade com que viveu cada dia, permanecendo fiel aos seus valores, qualquer que fosse a situação. Ele tornou-se, apesar de tudo, um símbolo de coragem silenciosa, desta forma de coragem que não procura ser vista ou aplaudida, mas que se manifesta em ações simples e escolhas diárias. Jean-Pierre, o marinheiro solitário, sabia que a verdadeira justiça não se encontra nos aplausos ou nas honras, mas na certeza de que, mesmo no mundo imperfeito, a integridade e a dignidade de um homem não podem ser submetidas às provas do tempo ou às injustiças temporárias. A cidade, ao saber quem ele realmente era, abriu os olhos para um homem que representava muito mais do que sua formação militar. Ele havia se tornado, através do seu silêncio, um modelo do que era verdadeira força. A de nunca se deixar vencer por preconceitos ou acusações infundadas. A sua história deu esperança àqueles que muitas vezes eram invisíveis, aqueles que lutaram nas sombras por um mundo mais justo. Jean-Pierre, por sua vez, continuou caminhando, à sombra da cidade que agora o olhava de forma diferente, mas nunca precisou desse olhar para saber quem ele era. Ele carregava seu verdadeiro triunfo dentro de si, no fundo de seu coração. E foi aí, nesta simplicidade, que encontrou a paz.